Brasil antes de Cabral. Uma história esquecida, mas não menos épica. Muito antes de qualquer terra à vista, o Brasil já era palco de histórias incríveis, lendas milenares e civilizações que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Antes de Pedro Álvares Cabral dar o famoso grito de "Chegamos!", a terra que hoje chamamos Brasil já era habitada há milhares de anos. Sim, muitos milênios mesmo. Estamos falando de cerca de 12.000 a.C., quando os primeiros grupos humanos chegaram por aqui. Esses povos vieram provavelmente pelo norte do continente, atravessando a Sibéria e o Alasca em tempos de gelo, com frio nos ossos e coragem de sobra. E eles vinham procurando por alimento, abrigo e um lugar mais tranquilo para viver. Esses foram os primeiros ancestrais dos povos indígenas que mais tarde ocupariam todo o território brasileiro. Quando falamos de índios como se fosse um grupo só, estamos cometendo uma injustiça épica. O Brasil pré-colonial era um verdadeiro condomínio multicultural, com mais de 1.000 povos diferentes, cada um com sua própria língua, costumes, deuses, lendas e estilos de vida. Os Tupi-Guarani, por exemplo, ocupavam grande parte do litoral e tinham uma vida bastante ativa. Caçavam, pescavam, faziam roças e ainda sobrava tempo para organizar guerras, ritualísticas ou não. Já os Gés, como os Kayapó e os Xavante, dominavam os interiores do país, cada um com um jeito único de se relacionar com a natureza e entre si. Falando em natureza, esses povos não só respeitavam o ambiente, como sabiam usá-lo de forma sustentável. Agricultura com rotação de culturas, uso inteligente da floresta, nada de destruir tudo em nome de lucro. Dava para aprender um monte com eles. Uma das maiores surpresas dos estudos recentes é que havia verdadeiras cidades na floresta amazônica antes dos portugueses. Sim, cidades, com ruas planejadas, áreas de cultivo e organização social sofisticada. Os arqueólogos vêm descobrindo cada vez mais evidências disso. A chamada Terra Preta de Índio, um solo superfértil criado por esses povos, mostra que eles sabiam muito bem como manipular o ambiente. Criavam solos, controlavam o fogo e produziam excedentes de comida. Esquece aquela imagem de selvagens isolados. A ideia de que os indígenas eram atrasados tecnologicamente é pura fake news histórica. Eles desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, sistemas de pesca eficientes, ferramentas adaptadas ao meio ambiente e até formas de preservação de alimentos. E vamos falar de medicina. As tribos tinham um conhecimento profundo das plantas medicinais, com usos específicos para cada tipo de dor, doença e até para coisas espirituais. A farmácia natural bombava, e tudo passava de geração em geração via tradição oral. Nada de bula, só sabedoria ancestral. Na ausência de igrejas ou templos de pedra, a religião dos povos indígenas estava por toda parte. Na floresta, no rio, nos bichos, nas estrelas. Eles viam o mundo como um grande organismo vivo, onde tudo estava conectado. O pajé, líder espiritual da aldeia, era ao mesmo tempo médico, sacerdote, psicólogo e contador de histórias. Era ele quem fazia as conexões com os espíritos, orientava os rituais e mantinha o equilíbrio da comunidade. E os mitos? Ah, os mitos. O surgimento do mundo, a origem do fogo, a criação dos rios e das montanhas, tudo era narrado em histórias épicas, muitas vezes com direito a personagens animais que falavam, viravam gente e ensinavam lições profundas sobre a vida. Engana-se quem pensa que não havia política. Havia sim, só que com um jeitinho bem próprio. As decisões importantes eram tomadas em grupo, com a participação dos mais velhos e dos líderes, caciques. Em muitas tribos, o respeito era a base da convivência. Mas não pense que era tudo paz e amor. Conflitos aconteciam, inclusive guerras entre tribos, muitas delas com rituais bem definidos e objetivos específicos, como capturar prisioneiros para rituais ou alianças. A diplomacia também era afiada. Casamentos arranjados, troca de presentes e até reuniões internacionais entre etnias faziam parte do dia a dia.
E então, um belo dia de abril de 1500, apareceu no horizonte um navio esquisito, cheio de gente vestida de metal e falando uma língua totalmente diferente. A reação, mistura de surpresa, curiosidade e desconfiança. Os indígenas não sabiam que aquela visita seria o início de uma reviravolta histórica. Para eles, era só mais um grupo diferente chegando, como já havia acontecido outras vezes com outros povos. Mas os portugueses não vieram só para conhecer, vieram para ficar, explorar e dominar. Apesar de tudo que aconteceu, depois colonização, escravidão, genocídio, apagamento cultural, a força dos povos originários permanece até hoje. O Brasil moderno ainda carrega em seu sangue, sua língua, sua comida e seus costumes, um montão de elementos indígenas. Os nomes das cidades estão nos mapas e a sabedoria ancestral segue viva nas aldeias, nas florestas e nas vozes de quem resiste. Não é pouca coisa. Conhecer o Brasil antes de Cabral é mais do que um exercício de memória. É um jeito de reconhecer que a história não começa com uma caravela, mas com milhares de anos de humanidade viva, criativa e profundamente conectada com a Terra. Então, da próxima vez que você ouvir falar em descobrimento, lembra, o Brasil já existia, pulsava e vivia muito antes do Cabral dar as caras. Curta, comente e compartilhe, nos vemos em breve. Por hoje é isso.